A minha proposta hoje é a gente começar com Gênesis, a gente pensar um pouquinho nesse estudo que nós estamos fazendo sobre ler a Bíblia, lendo a Bíblia, como ler a Bíblia, começando de livro por livro. Então é um desafio que eu estou tentando espremer, mas tem hora que é muito difícil. Muito difícil. Difícil demais. Porque quando você começa a estudar sobre a Bíblia, na verdade, todo pontozinho, toda questão, ela dá vontade de parar e ficar pensando um pouco mais. Mas, bom, nós vamos começar pensando um pouco sobre algo que eu falei quarta-feira passada. A Bíblia, ela não é um livro de moral, por mais que tenham questões morais. A Bíblia, ela não é um livro sobre... e também ela não tem uma linha. Você lê um livro, parece que você lê outro, parece que está tudo desconectado um do outro. Não. A Bíblia é uma narrativa, ela é uma história. Todos os livros do Velho Testamento, até o Novo Testamento, eles seguem uma linha. E só para você ter uma ideia do que eu estou querendo dizer, a Bíblia, a tradução no hebraico, na verdade, que era a língua do Velho Testamento, se dividiu o arranjo da Bíblia mais ou menos assim, né? Ela era dividida assim: lei, profetas e os escritos. A lei pertence aos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Aí você vai ter os profetas, como é que eles são divididos. E aqui ele inclui Josué, inclui Reis, menos Ruth, inclui os profetas, os primeiros e os últimos, tanto Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 livros também. E também inclui os profetas menores, são aqueles livros que eles são menores um pouquinho, né? Obadias, Oséias, e também os escritos. Os escritos pertencem a essa linha aqui dos Salmos, que inclui Lamentações, inclui Sabedoria, Jó, Provérbios, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos, Daniel, Ruth, Ester, Esdras, Neemias. Onde é que a gente vê isso? O próprio Senhor Jesus Cristo falou isso aqui, Lucas 24, 44. Vamos ler comigo? Jesus é quem disse isso. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. É assim que a Bíblia hebraica era dividida. O que é mais importante nesse texto é que Jesus falou: tudo o que de mim está escrito lá atrás. Tudo o que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos escritos. Então, quando a gente estuda a Bíblia, Gênesis, seja o livro que for do Velho Testamento, de uma forma ou de outra, nós precisamos perceber o que está falando de Jesus ali, naquele livro. E é assim que, na verdade, era a Bíblia hebraica, e é assim que se lia, que se via o texto das Escrituras Sagradas. Mas é bom dizer, como eu falei com vocês, que a Bíblia não é uma mera coleção de livros. Não é uma mera coleção de livros desordenados, desconectados, que o fulano A ou B abre e começa a ler e fala assim: achei tudo, achei a fórmula e tudo mais. Como eu falei no começo, a Bíblia, na verdade, ela é uma narrativa bíblica. Nós gostamos muito de filmes. Alguns gostam mais de novela, não é verdade? Aquilo é uma narrativa. Um filme é uma narrativa, uma novela é uma narrativa. Você tem uma história sendo contada, você tem um princípio, você tem uma crise que vai desenvolver, você vai buscar alguma solução para aquele tipo de crise, seja o casal que brigou, seja o menino que foi embora, seja outro que matou outro, criou uma crise, estava tudo bem, aconteceu um problema. Então, a partir dali, você tem uma história, você tem uma narrativa. E quando a gente lê a Bíblia, as ordens que a Bíblia dá para nós, as proposições que a Bíblia coloca ali, na verdade, ela está tudo incorporada, porque no fundo, a Bíblia é uma série de narrativas, de livros que falam sobre uma narrativa. E aí, como eu disse aqui,
O caráter essencial de toda a Bíblia, ela é uma narrativa. Bom, é por isso que nós ficamos apaixonados com as Escrituras. Qualquer pessoa que lê a Bíblia fica apaixonado. Porque quando ele começa a ler, ele percebe que aquela história é muito parecida com a história dele. Ele começa a perceber se não for, é algo que faz parte da vida dele, que está em torno da vida dele. Então, isso nos ajuda bastante. Então, o início da história bíblica se enraiza numa longa narrativa que conta a história do povo escolhido de Deus, Israel. O que nós vamos ver, começar de Gênesis, é que Deus, eu falei quarta-feira passada, que Deus, a história da Bíblia é a história de Deus. E nós, e é bom te lembrar que nós estamos num mundo que não é nosso, o mundo é dele também. Tudo é governado por ele, tudo pertence a ele. Nós estamos no mundo dele, na verdade. E quando acontece que Deus cria todas as coisas, entra a queda, a partir daí Deus ele intervém na história e ele resolve escolher o povo de Israel. Nós sabemos que está lá em Deuteronômio 7, nós não vamos ver Deuteronômio agora, mas o texto diz claramente: por que eu te escolhi, Israel? Porque você era o mais forte, porque você era o povo mais poderoso. Eu te escolhi porque eu te amei, Israel. A escolha estava em Deus. Se você olhar bem as qualificações de Israel, nenhuma. E nós vamos ver isso justamente em Gênesis. E isso é apaixonante para nós, porque às vezes as pessoas ficam tentando se ajustar diante de Deus para merecer o amor dele, ver se faz alguma coisa para que Deus olhe para ele. Mas se a gente não perceber que Deus de fato escolhe, e ele escolhe não porque vê algo em nós, isso é fantástico. A gente vai perceber, e aí eu vou passar muito rapidamente, só para fazer um apanhado assim, para a gente não se perder muito, que nos 5 primeiros livros da Bíblia, o primeiro livro é Gênesis. Gênesis ele fala, na verdade, aos primórdios de tudo. Deus criando, Deus fazendo um pacto com o homem, Deus é a primeira aliança que ele faz, é o primeiro povo que ele chama, é o livro de Gênesis. E é no livro de Gênesis também que Deus chama um povo que é Abraão, e dá uma determinação para esse povo. E nessa determinação, Deus diz que resgataria o povo da escravidão do Egito. E é o que você vai ver no Êxodo. Deus resgatando um povo do Egito. E lá em Êxodo você vai ver que Deus fala: eu vou encontrar com vocês no Monte Sinai. E ali eu vou fazer uma aliança com vocês, eu vou dar a minha lei para vocês, e vocês vão ser agora o meu povo. E ali, na verdade, a ideia em Êxodo é que Deus construiria um tabernáculo, que é o símbolo da presença dele, dizendo assim: eu vou estar no meio de vocês. É isso que fala o livro de Êxodo, né? O lugar onde Deus habitaria no meio do seu povo. E Deus faria isso por quê? Porque Deus estava chamando o seu povo para adorá-lo, o seu povo para fazer com que a vida do seu povo girasse em torno do próprio Criador. E quando Deus faz o tabernáculo, ele pede ao povo oferendas e sacrifícios apropriados. É o que a gente vai ver no livro de Levíticos. É o livro de Levíticos que fala sobre isso, como parte da forma como sustenta a própria aliança. E à medida que esse povo ele fosse se preparando para sair do Sinai e se dirigindo à terra prometida, que nós vamos ver melhor em Gênesis o que significa isso, Deus ele pede para selecionar um número de homens acima de 20 anos de idade ou mais, que eles fossem contados. E esses homens, na verdade, eles seriam formados não só para a batalha, mas seriam colocados em torno do tabernáculo. Onde é que está esse negócio, gente? Números vai falar sobre isso. É Deus simplesmente separando um grupo de homens, separando com várias características ali, que giraria em torno do tabernáculo. E no fundo também seriam homens contados para preparar também para as questões da guerra. Assim, esses homens preparados, eles deveriam ocupar um lugar muito importante numa guerra santa. Vocês vão entender o que é a guerra santa, porque desde que o pecado entrou no mundo, o inimigo se levantou, e Deus vai levantar um povo, e esse inimigo vai partir para cima do povo de Deus, de uma forma ou de outra.
vai partir, na verdade, Fabrício, até contra o próprio Deus. É isso que a gente vai ver. Essa narrativa, ela se dá dentro de um contexto de uma terra a qual o povo está, e Deus está simbolizando uma guerra, que Apocalipse vai falar sobre isso, ainda mais, e nós vamos ver a culminação disso na cruz, de alguém que se levantando contra o povo de Deus, não só contra o povo de Deus, mas contra o próprio Deus. Então assim, Deus estava preparando um lugar para que aquele povo pudesse ir para a Terra Santa. Ali eles ganhariam a terra, ali eles criariam seus filhos, ali seria nessa terra que o nome de Deus, a partir dessa terra, o nome de Deus seria conhecido. Mas antes deles saírem da terra, que é no Egito, Deus chama Moisés e faz a Moisés uma revisão na história. O que é o livro de Deuteronômio? Se você ler Deuteronômio, ele está repetindo tudinho que ele falou de Gênesis a Números. Ele faz uma revisão, preparando o povo para entrar na terra novamente, dizendo para o povo: tem bênçãos e tem maldições. Se vocês me obedecerem, eu vou abençoar vocês. Se vocês não me obedecerem, eu não vou abençoar vocês. Na verdade, isso tudo está em volta de uma aliança que Deus fez com o povo, né? Às vezes eu fico vendo as pessoas pegando esse texto e dizendo assim: nossa, eu tenho que me esforçar para obedecer a Deus. Nossa, se eu não obedecer, vai vir maldição sobre mim. Não se esqueça que tem uma aliança que está por trás. Tudo que acontece que Deus vai, de uma forma ou de outra, ter que corrigir o povo, é por causa da aliança. A aliança era uma forma que Deus se comunicaria, se relacionaria com o seu povo e administraria esse relacionamento. Então, quando o povo desobedece, no fundo, eles estão quebrando a aliança. É isso que acontece como um todo. E é isso que a gente vai ver em Deuteronômios, né? Deus estabelece ali uma lei geral, dá bênçãos para aquele povo e também coloca algumas maldições, preparando o povo para que ele entrasse na terra prometida. E o povo entrou na terra prometida. E quando o povo entrou, ele conquistou aquela terra, ele ocupou aquela terra, e o que a gente vê em Josué. Mas ali em Josué, a gente já começa a perceber os fracassos do povo para manter a aliança que ele fez com Deus, ou melhor, que Deus fez com ele. Aí a gente vai ver isso aonde? No livro de Juízes. O que é o livro de Juízes? São os fracassos do povo em manter a aliança que ele fez com Deus, na terra que Deus havia dado para eles. Aqui inclui Ruth também nessa história. E aí, meus amigos, nós estamos começando a perceber as voltas que precisam ser dadas. Mas o que é mais interessante é que Deus haveria de governar Israel. Deus, quando olha para os juízes, na verdade, ele está dizendo que ele precisaria governar Israel com um rei, que ele mesmo levantaria. E o que a gente vai ver? 1 e 2 Samuel. Deus haveria de governar Israel através de um reino terreno. Mas já em Samuel, capítulo 7, versículo 13, Deus estava dizendo que levantaria um rei que não seria como os reis terrenos, porque o reinado dele seria eterno. Não está se referindo a um homem qualquer, está se referindo também à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus está querendo manter a sua aliança, é por isso que levanta um rei, para que o povo se volte e seja o seu povo. E aí Deus vai caminhando com o povo como um todo, e nessa caminhada com o povo, infelizmente, o povo de Israel levanta reis que simplesmente afastam o povo de Deus, simplesmente se volta contra Deus e faz com que o povo de Israel pudesse ser perseguido, ou melhor, o povo de Israel pudesse buscar outros deuses. Onde é que está isso? 1 e 2 Reis. Várias histórias de vários reis, eles se levantando, virando as costas para Deus e buscando outros deuses. E na verdade, dentro dessas duas gerações, no período de reis, o reino de Davi ele é dividido em duas partes, né? As 12 tribos, 10 vão para o norte, 2 ficam para o sul, Judá e Israel. No ano 722, a nação do norte, os assírios chegam e levam embora, e some o reino do norte. Só ficam 2 nações muito pequenas no reino do sul, pressionados pelos inimigos que estavam perto deles. Mas no ano de 586, o reino do sul cai novamente. O povo não aguenta, se desvia de Deus, e eles são levados agora para o exílio. Exílio significa não Deus,
significa o resultado da desobediência deles. E eles são levados para a Babilônia, para longe do templo, que simbolizava a presença de Deus no meio deles, para longe da terra deles, que simbolizava a terra que Deus havia dado para eles. Eles perdem em tudo isso, mas Deus não se esquece deles. Deus levanta profetas, né? Aqui fala também segundo Samuel, né? Deus há de governar Israel através de um reino terreno. Então o exílio trouxe miséria para o povo, trauma para o povo, já que eles perderam a terra prometida e o templo. Quando você lê lá o Salmo de número 137, eles estão lá na Babilônia, os babilônios chegam para eles e falam assim: cante as suas canções para nós. Como nós podemos cantar as nossas canções em terra estranha? E a vontade é pegar os seus filhos e socá-los na parede. Eles estão irados contra isso. Mas no Salmo 126 você já vê a mudança deles, eles retornando para a terra de Israel. E no meio desse período todo, muitos, embora de maneira alguma a maioria, foram finalmente restaurados para a sua terra, depois de 70 anos. Os persas dão uma canja para Esdras e faz com que eles pudessem voltar, Esdras voltar, restaurar a terra e reconstruir o templo. É o que você vai ver no livro de Esdras, depois de 70 anos. E depois de um século, Esdras, na verdade, e Neemias levantam um retorno dos exilados, e eles voltam novamente agora para provocar uma reforma significativa. Você vai ter Esdras e Neemias. Eles acabam de reconstruir o templo e reconstruem o muro de Jerusalém. Tudo Deus na condução dessas coisas, que reconta essa história. E aí, quando você lê 1 e 2 Crônicas, é a história de Judá recontada, mas de forma positiva. 1 Reis e 2 Reis é igualzinho a 1 e 2 Crônicas. Só que 1 e 2 Crônicas, ele vai tirar algumas coisas. Por exemplo, não vai contar lá o pecado de Davi. Você vai ver em Reis. Ele vai contar a história de uma forma positiva agora. 1 e 2 Crônicas. Por mais que a sua Bíblia, a sequência é 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, mas teoricamente 2 Crônicas fica lá no final. Teoricamente, né? Porque a história que está ali está sendo recontada. O que é mais importante nisso tudo, meus amigos, é que Deus, por causa de pactos que ele fez com o povo, que Deus fez com o povo, o que a gente vai ver em todo o Velho Testamento é justamente isso aqui. Presta atenção nisso. É um Deus que é fiel, porque o povo é infiel, mesmo o povo sendo infiel. É um Deus que ele escolhe, ele tem que agir e escolher um povo para ele, justamente escolher aqueles que são menos favorecidos. Nós vamos ver que em Gênesis, Deus não escolhe os mais fortes. Deus vai escolher homens como Jacó, com várias falhas. Deus vai escolher um homem como Abraão, cheio de falhas. Deus vai escolher um homem como Isaac, cheio de falhas. A gente vai perceber que nessa história, Deus vai redimir o povo. É a redenção de Deus, porque justamente Deus queria tirar o seu povo da escravidão, da onde eles se encontravam. A gente percebe que há um desejo em Deus de habitar no meio deles. É por isso que Deus constrói tabernáculos. É por isso que Deus manda construir o templo, que é o símbolo da presença dele, ele renovando a aliança dele com o povo. A gente percebe também Deus dando a sua lei de forma dadivosa, Deus dando a terra. Gente, o povo não merecia aquele negócio, mas por causa do pacto que Deus fez com ele, Deus se compromete com esse povo. Deus também dá provisão ao povo, através de um sistema de sacrifício, para que pudesse perdoá-los, para que esse povo pudesse se aproximar dele, para que esse povo pudesse buscar a Deus. E há uma escolha de Deus, de um rei de Judá, o caminho para a sua própria vinda na pessoa de Jesus Cristo. Tudo aponta para a pessoa de Jesus Cristo, né? Aguardando a sua vinda, né? Então esses aqui são os assuntos que a gente encontra em todo o Velho Testamento.
de Gênesis a Malaquias. Essa é a narrativa que circula todo o livro, tá bom? E aí, meus amigos, dá para a gente começar a pensar sobre Gênesis, tá bom? Eu queria que você tivesse com a sua Bíblia aberta, ou melhor, com a sua Bíblia em mãos aí. E se você quiser fazer uma pergunta, pode ficar à vontade. O ideal seria que nós tivéssemos lido todo o livro primeiro, não é verdade? Esse que é o ideal. Mas eu espero que a gente faça um panorama para que amanhã, quando você for ler Gênesis, você tenha pelo menos um pouco de segurança onde está colocando o seu pé e o que o livro está querendo dizer como um todo. Oi. Tá, a Regina está perguntando se eu vou dar uma apostila disso aqui. Eu estou tentando resumir o máximo para que ela fique menor ainda o material para entregar na mão de vocês. Bom, ver se a gente consegue fazer assim um resumo melhor para colocar na mão de vocês. Mas é possível fazer sim. Eu vou pedir a Aline para a gente estar montando essa apostilinha e colocando na mão de vocês. Tá bom? Esse material é de um teólogo, assim, um grande expositor das Escrituras, certo? A ideia de Gênesis, gente, em termos gerais, a palavra Gênesis significa começo, tá bom? Então Gênesis vai falar de quê? Vai falar da história da criação, vai falar da desobediência humana, vai falar das trágicas consequências da desobediência humana, vai tratar da escolha de Deus, Deus escolhendo Abraão e a sua descendência, e a partir daí, Zildinha, criando uma história com o povo para redimir não só Israel, mas redimir todas as nações, redimir todas as pessoas através disso. Então Gênesis é o início, que fala do primeiro pecado, da criação de Deus, da sua primeira aliança, de como Deus teve que intervir e mostrar a salvação para redimir o povo, tá certo? No fundo, a gente precisa entender que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. A criação é toda dele. Deus, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, é o que diz em Gênesis. A natureza e as consequências da desobediência humana vai estar nesse livro. E o que a gente vai ver, como é que Deus agora tem que se relacionar conosco. Gente, só para adiantar um negócio para vocês. Eu já estava vendo um programa. Um programa não, é um caso que aconteceu. Que ano foi aquele, né, do avião ter caído lá na... Vocês lembram de um caso de um avião? Acho que em 1970, um caso de um avião que caiu. Ele saiu do Chile e foi para a Argentina, ou vice-versa. Argentina para o Chile, e aí ele tem que passar pela Cordilheira dos Andes, é muito alto, e pegou um pedaço da asa, pegou numa das montanhas lá, o avião caiu. É aquele caso que vocês lembram que os sobreviventes tiveram que comer carne de gente, né, dos próprios... Aí, vários filmes fizeram. Então a gente estava vendo um pedacinho de documentário. E aí mostrando, eles ficaram 71 dias, né? Sobraram 18, não é isso? Foram 18 que sobraram, né? De toda a tripulação, né? Eles eram jogadores de rugby, caras assim, bem preparados. Mas por que eu estou citando esse negócio? Porque quando eu estava vendo um pedacinho daquele negócio, eu estava imaginando assim, eles estavam diante de uma temperatura baixíssima, numa altura assim, rarefeito, né, na Cordilheira dos Andes. E aí eu fico vendo como nós somos pequenos, como nós somos frágeis. Se diante de uma montanha como aquela a gente não dá conta, imagine diante de um Deus que nós vamos falar sobre ele. Talvez esquecemos disso, gente. Nós estamos falando, quando a gente abre as Escrituras, quando a gente fala sobre o mover de Deus na história, quando a gente fala de Deus intervindo, a ideia nossa é muito pequena. Parece que foi alguém que chegou de viagem aqui agora, botou suas malas ali e vai resolver um problema, um negócio na cidade. Não é isso. Quando eu falo que Deus criou, Deus sustenta, nós estamos no mundo de Deus, e Gênesis vai falar sobre isso.
Porque Deus, que Gênesis vai dizer, Deus tinha todo o direito de virar as costas para a própria criação dele. Mas a gente vai perceber que não foi isso que ele fez. Então o livro de Gênesis começa a falar sobre isso. Mas eu queria chamar a sua atenção para um detalhe muito simples. Porque se vocês saírem daqui, esquecer tudo que eu falei, mas levarem isso, eu já ganhei esse período aqui. É para que a gente volte novamente a ter o senso de diante de quem nós estamos e de quem nós estamos falando. Eu não estou falando do Zé da esquina. Eu estou falando do Deus que criou todas as coisas. Ontem eu e Gleice, que nós fomos lá em Passa Bem, na volta, né, Gleice, fizemos uma experiência meio, paramos o carro, desligamos tudo na estradinha de Passa Bem, e falou assim: Gleice, vamos fazer um negócio aqui nós dois? Vamos orar. Porque lá em Itabeira não dá para a gente ter essa maravilha aqui de Passa Bem, né? Não dá para ver nem o céu direito, né? Aqui dá para ver, né? E às vezes eu fico assim, meu Deus, né? A gente fala assim: Deus, eu estou diante da tua criação, imagine diante do Senhor. Então, meus irmãos, eu quero que a gente, se eu sair daqui com isso, já ganhei, porque a gente vai ver os cruzamentos de Deus e as suas interferências na história, mas é de Deus, gente. Nós estamos falando dele agora. Pois não, Toninho? Tem uma pergunta? A gente vai ler na Bíblia aqui, a Bíblia, você tem que fazer a interpretação da Bíblia que o autor está querendo aqui. Isso. Ela começa com o Deus Pai, dizendo que esse Deus haja luz, e viu Deus que a luz era boa, Uhum. no singular. Estou falando da narrativa de tudo assim. Isso também Deus. As nuvens e as águas, Deus foi falando. No 26, a gente vê que aí já começa a triunidade. Aí você vê, diz também, diz Deus, passamos o homem. O que é passamos? Uhum. Passamos, quer dizer, Plural. Deus presente com o Filho e o Espírito Santo. Uhum. Eu estou analisando aqui. Está certo. Disse Deus, passamos, o pessoal poderia dizer também aqui, né? Isso. E também disse Deus, eu faço o homem a nossa imagem. Ele disse assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa Imagem, isso. Então nós somos a imagem de Jesus, de Deus, e o Espírito Santo também, nós passamos a imagem dele também. Isso. Essa prioridade aí é uma família. Aham. Ele já começou com uma família. Por que Deus preza muito uma família? Por que Deus preza muito o casamento? Isto. Essa prioridade santa, gloriosa e poderosa, ela habita lá e transcende aqui na terra. Isto. Agora, de acordo com a desobediência do homem, que todo pecado que entrou num homem só, veio mais tarde pela consequência da desobediência, veio mais tarde um homem só para entrar com o Espírito, foi que Deus mandou Jesus. Isso. Eu creio assim, pastor, não é até que não é bíblico, mas eu creio assim, que entendo assim, que o homem deu muito trabalho para Deus até chegar a ponto de Deus falar assim, agora vai ser a minha última captada, vou mandar meu filho. Eu creio muito que isso não fala aqui que é a última captada, não. Mas eu creio que Deus fez uma aliança conosco e com o filho dele. Vai agora, que agora é a última chance. Acabou e pronto. Então eu creio nisso porque já começa lá com a prioridade lá do alto. Para depois chegar até agora. E eu creio que Deus fala muito da palavra de Deus, desde que a peleja foi muito, mandou profetas, mandou tudo que é tipo de homens aqui para auxiliar nessa criação da terra aqui. O negócio está Só fazendo uma correção, Toninho, assim, Deus não fez uma última tentativa. A vinda de Jesus já estava planejada, e a Bíblia nos fala até mesmo antes de todas as coisas, né? A vinda dele já estava planejada antes de todas as coisas, né? Antes de tudo já estava planejada a vinda dele, né?
É só ele, com certeza. É o que a gente vai ver aqui. Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis 1:1, abra por favor em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Primeiro versículo da Bíblia. O que está escrito aí? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Simples. Antes de existir qualquer coisa, Deus já existia. Simples. Não precisa discutir sobre isso. Ele está antes da própria criação. A palavra Gênesis veio do comecinho, do primeiro versículo, que é no hebraico chamado Bereshit, que significa no começo. Então, no começo, Deus criou os céus e a terra. Aí a gente percebe o título do livro e já percebe do que o livro vai tratar. Do começo de todas as coisas, do início de todas as coisas, onde Deus dá o seu pontapé inicial, é justamente com ele. A gente vai ver que ele começa com a criação da história de Deus, a gente percebe a criação da desobediência humana e da própria redenção de Deus, tá certo? E aí, eu separei para a gente ler um pouquinho esse texto aqui. Vamos ler comigo Gênesis 12, versículos de 1 a versículo de número 3. Por quê? Porque Deus faz uma aliança com o povo, e é através dessa aliança que ele vai abençoar todos os povos. Vamos ler comigo? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tudo que vai acontecer a partir de Gênesis 12 vai dar em função desse versículo aqui. Eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Quando Deus ele partia para os povos que em algum momento tocavam no povo de Israel, não é porque Deus era mau, é porque em algum aspecto era isso aqui que ele estava por trás. Porque na verdade é a partir de Abraão, da aliança que ele faz com Abraão, que Deus vai abençoar todas as nações da terra. É a partir dele, a partir da aliança que Deus faz com ele. Então Deus está cercando o povo não por algum capricho, mas porque ele sabe que ele chamou um povo exclusivo para cuidar dele. E Gênesis, só para te ajudar, o livro de Gênesis ele é dividido entre duas partes, que vai ajudar você a fazer uma leitura boa, tá certo? De Gênesis 1 a Gênesis 11, Deus trata com todas as nações, com todos os povos, é a pré-história de todas as coisas. Deus trata de forma genérica, é a história da criação, a história das origens, a queda da humanidade, o progresso implacável, e Deus está tratando com todos os povos. A partir de Gênesis 12 até Gênesis 50, a história do início da redenção, através de Abraão e da sua semente. Nós vamos perceber, você pode ler depois, a partir de Gênesis 12, Deus ele não trata com todos os povos, Deus só trata com o povo de Israel. Não é que ele esqueceu dos outros povos, que o versículo 12, capítulo 12, versículo 1 e 3, diz que ele não se esqueceu. Diz que ele está falando assim: eu estou tratando você, Israel, para que a partir de você todos os povos da terra sejam abençoados. Então não esqueceu dos povos, pelo contrário, ele está pensando neles, só que está tratando agora de uma forma bem específica, através dos seus descendentes, ou melhor, através da sua semente. Gênesis, se você olhar assim como um todo, no geral, as maiores histórias que estão ali é a história de Abraão, a história de Jacó e a história de José. Por incrível que pareça, sementes de Abraão, ou melhor, nós vamos ver que é semente de Noé, que é semente de Sem, que é semente de Sete, que é semente de Adão. Quando Deus faz uma aliança, é isso que a gente vai ver em Gênesis. Deus, através dessa aliança que fez, dá início a uma história de salvação através de uma semente. Quando você lê Mateus, capítulo 1 de Mateus, o primeiro versículo vai dizer assim:
a Jesus, fala do nascimento de Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. Quando o autor aos Hebreus, de Mateus, escreveu, de uma forma ou de outra, quando ele coloca aquela genealogia, que normalmente a gente pula, né? Vou ler genealogia, ninguém merece, né? Pular esse negócio aí, né? Não é para pular, aquilo ali está apontando isso aqui, ó. Abraão e a sua semente. E você vai ver coisas ali que às vezes você não vai gostar, como a gente vai ver também aqui em Gênesis. O que eu quero dizer? Tudo isso estrutura o livro, para que a gente possa ler o livro. Uma frase que a gente sempre vai ver em Gênesis, sempre é esta: esta é a genealogia, né? Da palavra Gênesis. Esta é a genealogia, esse é o início. Sempre você vai ver isso repetido lá, seja com Abraão, com Jacó, com José e tudo mais. Na verdade, essa narrativa geral de Gênesis começa logo depois de Gênesis 1, versículos 1 e 2 do capítulo 3. Porque ali vai dizer sobre a primeira família, onde Deus, de Gênesis 1 até Gênesis capítulo 2, versículo 3. Vai falar da primeira família humana ali no jardim do Éden, e Deus vai trabalhar sucessivamente através de Noé, depois através de Sem, depois de Tera, depois de Abraão, e por aí afora vai, tá bom? Jacó e José. Então é isso aqui que ele está querendo dizer. De Gênesis 12 a 50 é o início da redenção através dessa semente que vai apontar, Nilcilene, para Jesus. Essa semente separada é por causa de Jesus que viria, e automaticamente da sua igreja que viria logo em seguida, né? Então, outra coisa que a gente vai ver em Gênesis também, né, é um certo enquadramento que mantém um conjunto maior do livro como um todo. Olha que coisa interessante. O que acontece no livro de Gênesis? É muito interessante. Noé, Deus usa algumas coisas. Deus usa Noé, algumas pessoas. Ou melhor, usa a sua semente, usa a partir da aliança que fez. Então Deus usa Noé para preservar a vida humana durante um grande dilúvio. Gênesis 6 a 9. Mas Deus usa José para preservar a vida humana durante a grande seca. Sementes. Percebe? Em ti vou abençoar todas as famílias da terra. É isso que Deus está fazendo. José, a gente sabe muito bem, abençoou gente que não era nem da família não era nem crente, vamos pensar assim. Abençoou todos os povos também. Então a gente percebe Deus mantendo esse conjunto maior que a gente vai ver no livro de Gênesis. Existem alguns conselhos que eu quero dar para você aqui, para a gente fazer uma leitura do livro de Gênesis. A primeira delas é o seguinte, que a narrativa do livro de Gênesis se desenvolve de acordo com as histórias familiares. Também esteja atento ao grande enredo, quando os vários subenredos que ajudam a moldar a história familiar maior, a história do povo de Deus. Há um enredo maior e existem pequenos enredos que estão conectados a um enredo maior. É o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. O enredo principal do livro é isso aqui, gente. É a intervenção de Deus na história, no caos humano, ao ele escolher ou eleger um homem e a sua família. Essa é a narrativa maior. Essa é a narrativa. Deus é quem escolhe, Deus é quem elege, Deus é quem separa, Deus é quem chama, Deus é quem intervém no caos humano que a gente encontra a partir, em especial, da queda, tá certo? A gente vai perceber que, embora tanto a família de Abraão, de Jacó e de Isaac, eles sejam os principais atores, mas o personagem principal, ou melhor, o protagonista maior, é Deus. É Deus quem interfere. É Deus quem entra na história. É Deus quem se mistura com a humanidade. É Deus que vai se envolvendo com a nossa própria
história como se envolveu com a história deles. Então, acima de tudo, como eu falei no começo, a história não é nossa, a história é dele. Quando lemos a Bíblia, às vezes lemos olhando para a gente, né? Assim, não é verdade? Mas a gente tem que perceber que a história é dele. E eu acho que muita coisa mudaria em nós se a gente começasse a perceber que a história é dele e a gente se sujeitar ao querer dele e não ao nosso. A gente sabe que no livro de Gênesis, Deus falou e o mundo foi criado. Deus se envolveu na história, Deus tomou a sua história, Deus chamou família, Deus fez promessas, Deus cumpriu sua promessa. É isso que a gente encontra no livro de Gênesis, tá bom? Outra coisa, nesse enredo maior, que ao mesmo tempo que a gente olha para o enredo maior, existem pequenos subenredos, histórias de homens e mulheres envolvidas ali, que ela é importante para a história maior, para a gente entender até todo o Antigo Testamento. E uma coisa muito importante, que a gente chama de aliança. Aliança, tá? É um ponto importante, porque foi a forma como Deus manteve, foi gerenciando, administrando, para se relacionar com o seu próprio povo. O primeiro desses pequenos enredos, ou desses subenredos, como eu disse aqui, né, Deus é o protagonista maior, é de que a gente vai encontrar em Gênesis, é de que pessoas constituídas por uma nova aliança. Que a gente vai ver o seguinte: toda a humanidade, a gente vai perceber que estava em Noé. Concorda comigo? Tudo estava ali. Quem sobra depois de Noé? Só a família dele, mas ninguém, né? A partir do dilúvio, é isso que faz. Logo em seguida, a gente vai perceber que com Abraão, a dádiva da semente, uma grande nação para abençoar as nações, e a dádiva de toda a terra. Então Deus chama Abraão e faz também uma aliança com ele. A gente percebe que essa aliança lá em Gênesis, ela é repetida em Isaac, repetida em Jacó. São os pactos que Deus vai fazendo com eles, para culminar num pacto que ele vai fazer lá em Êxodo, dando a lei e também dizendo: eu vou ser o Deus de vocês, e vocês vão ser o meu povo, eu vou estar no meio de vocês. É isso que Deus vai fazer com eles, certo? Essa que é a questão mais central que a gente encontra no livro de Gênesis, tá bom? O segundo enredo que a gente percebe, gente, é interessante isso aqui, porque a gente vai perceber no livro de Gênesis como se fosse uma guerra. É como se fosse assim, alguma coisa aconteceu que desencadeou uma guerra santa na história. E essa guerra, por incrível que pareça, ela começa quando nossos primeiros pais desobedeceram a Deus. O texto diz assim, que Deus falando: porém inimizade entre ti e a mulher. Ali já está dizendo de forma clara que todo o desenrolar da história vai se dar em função dessa guerra, em função dessa inimizade entre a mulher, entre o descendente da mulher e o descendente de Satanás. É isso que a gente vai encontrar em Gênesis 3. Mas não está só em Gênesis 3, porque a gente percebe também que essa descendência, essa semente, Deus separa um povo para ele, mas há uma maldição que antecipa o motivo de uma guerra sagrada, que ela vai desencadear, sabe aonde? Lá em Êxodo. O que é Êxodo, gente? O que acontece o povo de Israel indo para o Egito? Sabe o que acontece, Mussolini? Faraó e todo o seu poder é um símbolo claro e clássico de alguém que está em inimizade contra Deus, em inimizade contra o povo de Deus. É alguém que está dizendo assim: eu que sou Deus, vocês têm que me buscar. Então, quando Deus livra o povo de Israel, não é por uma coisinha bonitinha dentro da história, não, é porque essa guerra santa já foi desencadeada lá em Gênesis, e ela toma corpo de forma particular com Moisés e Faraó, entre Deus e os deuses do Egito. Não sei se você sabe, mas quando Deus manda as 10 pragas, cada uma daquelas pragas simbolizava um deus egípcio.
Quando Deus ele pega o povo de Israel e dá várias leis para o povo de Israel, para eles entrarem na terra prometida, não é porque Deus é mau, é porque Deus sabia. Por exemplo, dá um exemplo simples. Quando Deus falou assim: eu que criei o sol para governar o dia. Porque Deus sabia, Gênesis, o povo entrando na terra, quando eles entrariam na outra terra, haveria alguém dizendo assim: não, quem criou o sol foi o Deus Ram aqui, ó, que criou o sol, ó. Quem governa o rio é o outro Deus, ó. Então eles precisavam estar bem convictos no coração deles, de que Deus é quem criou todas as coisas. Um parêntese, é muito parecido com a gente. Não é o que falam para a gente todos os dias. Não é só que Deus não existe, é que na verdade assim, sabe, não é tão Deus assim, na verdade. Não é só Ele, né? É o que dizem para a gente. Então essa guerra que vai culminar lá em Êxodo, ela já tem os seus princípios aqui em Gênesis, que a gente vai encontrar. Que por um lado explica, que está lá em Gênesis 9, até a maldição de Canaã. E isso culmina, e aqui que eu quero que você preste mais atenção ainda, culmina na cruz. Quando você lê Apocalipse, também culmina numa grande guerra. Não é o que está em Apocalipse? Né? Uma guerra que vai acontecer ali também. Então, gente, por mais que Gênesis, né, não tome a forma de uma guerra santa, a gente pode ver algumas dessas lutas ali incipientes. Por exemplo, 2 irmãos brigando. Um irmão matando o outro irmão. Uma semente saindo e se revoltando contra a semente de Abraão, Caim e Abel, Ismael e Isaque, Esaú e Jacó, onde o mais velho persegue o mais novo, e o mais novo é a semente que Deus escolheu. Então essa guerra ela está desencadeada aqui em Gênesis também. Outra coisa interessante que a gente vê em Gênesis é a escolha de Deus. Deus tem uma preferência pelo mais fraco. Eu não sei o que é esse negócio, sabe? Deus tem uma preferência por esse negócio. Quando a gente encontra em Gênesis, fala assim: meu Deus, por que o Senhor não escolheu outra pessoa? Esaú era melhor do que Jacó em um determinado aspecto. Parecia até um filho mais obediente, inclusive. Mas o que a gente vai ver em Gênesis é Deus escolhendo o mais fraco e o mais improvável, para ele, na verdade, dar sequência à sua semente. Esse é o terceiro enredo que a gente encontra em Gênesis, de forma muito clara, que vai se repetindo ao longo da história. Primeiro, Deus regularmente ignora o filho primogênito na realização de seus propósitos. Você pode perceber que em Gênesis ele sempre pega o segundo. Nem sempre é o segundo. Primeiro não é, né? A semente divina também é frequentemente nascida, olha isso aqui, gente, de uma mulher estéril. É fantástico isso, porque quando o anjo aparece há 2000 anos atrás para uma adolescente chamada Maria, ela não era só estéril, ela era virgem. Fantástico, Deus mostrando tudo isso. Os escolhidos não são escolhidos por causa do seu próprio bem. Fantástico. Quando eu li isso, eu falei assim: Deus, obrigado. Obrigado, porque, né, eu sempre achei que eu era extremamente desqualificado para um monte de coisa, mas quando eu olho para a história deles, meu coração até anima, porque o Senhor só escolhe gente imperfeita mesmo, gente com problema, gente que tem uma história que ninguém quer ouvir, gente que tem umas coisas assim marcadas na vida. Faz, meu Deus do céu, você não pode ser crente. Mas o que acontece em Gênesis é isso. Deus não só os escolhe por causa do seu caráter inerente, o que os faz ser semente piedosa é que no final eles confiaram em Deus e a sua promessa, e seriam povo de Deus. Oi, Toninho.
fazendo a junção das coisas. Eu estou em Gênesis ainda, peraí, estou longe de Apocalipse. Aí você vai ver que você tem Tem que adiantar aqui. folha fora do comum quando se trata de Deus. Aham. O que eu estou vendo aqui, lá você está falando aí sobre Êxodo. Deus, ouvindo o clamor do seu povo, resolveu a descer de uma sala para frente. O que aconteceu? É que Deus disse para Pedro, Deus disse para Moisés, desata as suas sandálias aí, que aqui é a terra santa. Tira as havaianas do pé aí, né? Eu estou falando isso é porque é o interesse que a gente tem pela palavra de Deus de começar lá e vir cá na frente. A ponto de Pedro também, eu creio que Pedro começou a conhecer a história de Deus, a ponto de falar para Jesus as mesmas palavras. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E aí meu coração sacode e balança e eu choro, porque não é fácil não. Então a gente fica vendo do princípio cá, eu creio que Pedro também já estava conhecendo o princípio, as coisas de Deus, para quando ele chegou naquele ápice de se arrepender e chorar, e dizer para ele, Senhor Jesus, eu não sou digno de desatar as Com suas certeza. sandálias. A gente crê que naquela época o povo já usava sandália, né? A franciscana que eles falam, você for, para não andar a pé, Com certeza. existia uma sandália. Então a gente fica vendo que o cara já ligava lá desde o princípio. Isto. Depois de muitos e muitos anos. Isto. A gente fica vendo essas coisas, Com certeza. uma coisa com a outra. Aí O meu, a de Deus, quando ela bate, é como se fosse um filme meu. Jamais vai ser esquecido por você. Todas as coisas que você vê. meu papel aqui, Toninho, não sei se vocês estão reparando, é para que Deus se torne Deus. É para que Deus se torne Deus. E para que Ele esteja sempre no lugar que Ele nunca deveria ter saído. É para que Deus se torne Deus. Para que a gente, quando orar, a gente perceba que Deus continua sendo Deus. As nossas estratégias, os nossos jeitos não conseguem alterar isso. Um outro subenredo que a gente encontra em Gênesis, gente, é o cetro não se afastará de Judá, apontando para o reino de Davi e, além disso, apontando para Jesus. Judá não era o primeiro filho. Judá, ele assume um papel de liderança entre os irmãos na longa narrativa. Quando você vê lá com eles querendo entregar José, Judá assume a posição deles. Gênesis 38 mostra as fraquezas de Judá. Vocês lembram qual foi a fraqueza de Judá? Oi, pode falar. É. Errou, Bruno. Com certeza, com certeza. O que eu quero mostrar nesses personagens, que eles são falhos no sentido. Não que o plano de Deus não fosse usar o primeiro filho, mas que eles eram falhos, né? E aí ele está apontando para o primogênito realmente, daqueles que viriam, né? Entre todos, né? E quando a gente olha para Judá, o que é interessante, que Judá, a própria história de Judá, ele antecipa a bênção de Jacó, lá em Gênesis 49, porque ele vai dizer lá na bênção de Judá assim, que o cetro não se afastará de Judá. O que tem a ver Judá, gente? Por que Judá é um destaque? O que está escrito lá em Apocalipse? Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, de uma forma ou de outra, essa narrativa sempre está apontando para a pessoa de Jesus na figura desses homens. Quinto enredo aqui é uma antecipação do próximo capítulo na história da escravidão do Egito. Veja bem, a escravidão do Egito vai acontecer ainda, mas algumas coisas antecipam esse negócio. Olha que coisa interessante quando você lê Gênesis. Existe um certo interesse no Egito que começa lá com Cã. A palavra Mizraim em hebraico, em Gênesis 10, significa Egito. Há um desejo para eles irem para o Egito. A gente percebe também, não sei se vocês se lembram, que há uma fome com Abraão, e Abraão desce para o Egito, em Gênesis 12. E há uma outra fome também com Jacó, e toda a sua família vai com José para o Egito. Quando, na verdade, Isaac queria descer para o Egito, durante outra fome,
Deus para ele diz não descer. De uma forma ou de outra, eles estão antecipando um próximo capítulo da história que aconteceria em Êxodo, no Egito. E Deus colocaria aquele povo lá no Egito em um aspecto ou outro para dizer: eu sou Deus sobre todas as nações, sobre todos os povos. Eu sei que você liga a sua televisão aí e fala assim: nossa, aquele cara lá da Coreia do Norte, ele é poderoso, né? Que é isso, hein? Pode destruir o Japão inteiro com uma bombinha, hein? Que é isso? Uau, um cara igual Donald Trump, que é isso? Esse homem tem muito poder. Rapaz, não tem ideia desse negócio. É isso que Deus estava dizendo através do seu povo e depois na pessoa do Senhor Jesus. Outra coisa também, que há um detalhamento dos vizinhos próximos de Israel. Você vai ver isso. E esses vizinhos, o que está escrito aqui, gente? Se tornam espinhos ao longo da história do Antigo Testamento. Além dos principais atores, o Egito e Canaã, a gente vai ver Moabe, Amon, Edom. Toda essa turma dá muito trabalho depois para o povo de Israel. Dá muito trabalho. Né? De uma forma ou de outra, a gente já está sinalizando que isso aconteceria também com o povo de Israel. E aí, gente, para mim caminhar para o final, um caminho, tá bom? Através de Gênesis, para a gente, não vai dar para entrar de forma específica, que se estudar isso aqui, a gente vai gastar uns 6 meses, ou mais, tá bom? Mas eu quero só mostrar um caminho para vocês, até Gênesis 50, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que perceber, que Gênesis 1, 2 e 3, é o início de tudo, é o prólogo. É quando você compra o livro, aquela primeira página que está lá, tá bom? É uma estrutura cuidadosa dessa primeira semana. Quando Deus faz o mundo em 7 dias, 6 dias, e no 7º ele descansa, existe uma estrutura muito cuidadosa ali. Rapidamente, só para vocês terem uma ideia, né? O 4º dia governa o 1º dia, o 5º dia governa o 2º dia, o 6º dia governa o 3º dia. Há uma ideia de um governo ali. E no 7º Deus descansa, dizendo de uma forma ou de outra assim: eu estou reservando um descanso para vocês. Na verdade, eu fiz vocês para estarem num descanso junto comigo, mas o pecado atrapalhou tudo isso. Até que, para adiantar, né, lá em Mateus 11, 28 e 30, aparece um homem dizendo assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. De uma forma ou de outra, o capítulo 1 de Gênesis é uma estrutura muito bem montada, muito perfeita, naquele primeiro capítulo ali, falando em cada dia da criação. Bom, o mais importante é que resta esse descanso, como vai dizer lá, o salmista também vai falar sobre isso, tá bom? De Gênesis 2, gente, a Gênesis 4 e 26, existem os relatos, na verdade, são vários relatos, agora, não mais com a criação de forma específica, mas com os seres humanos, tá bom? Aqui que começa a criação, aqui que Deus que diz o homem é feito à imagem e sua semelhança, aqui Deus coloca o homem no Éden, o homem é essa peça central ali no Éden, né, diante de 2 árvores, a gente sabe disso, a gente sabe das consequências que virão a partir da desobediência de Adão e Eva. Nós sabemos que a serpente lá em Gênesis confunde todas as coisas, leva o homem à desobediência, leva o homem segue uma maldição da parte de Deus. E aí a gente vai ver lá em Gênesis, no capítulo 3, no finalzinho, a maldição, a perda da presença de Deus, quando o homem é expulso da presença de Deus, né? É importante lembrar aqui, gente, que o Éden vai ser falado lá em Apocalipse. A árvore que está no começo em Gênesis vai ser falada lá em Apocalipse 22, tá certo? E como dizia Tim Keller, o mundo começa no jardim e termina numa cidade. A gente percebe assim a progressão do homem, né? Mas o que é importante lembrar, que essa história que está em Gênesis 1, ela não foi abandonada, se a gente pensar bem. Ela vai ser retomada novamente
lá em Apocalipse, né? A gente percebe que a queda do homem foi completa, e aí gerou toda a história de assassinato que a gente conhece, com Caim matando o seu irmão, e o banimento de Caim da presença de Deus, que a gente vai ver no livro de Gênesis. O que é interessante é que no capítulo 4 se levanta um grupo que começa a invocar o nome de Deus. Começa uma semente que começa a invocar o nome de Deus. E quem lê Gênesis no começo sabe que a coisa foi feia demais, ao ponto tal que Deus falou assim: não aguento mais vocês. Deus mandou o dilúvio porque a cota da paciência dele acabou, esgotou. Se não fosse a aliança que ele fez, babau, não sobrava para ninguém. Um pouco mais à frente, gente, de Gênesis 5 a 6, 8, a gente percebe agora na linhagem da família de Adão. Essa genealogia contrasta com a linha de Caim. Preste atenção nisso, que isso é importante. Contrasta com a linha de Caim. Vai vir uma descendência para o lado de Caim que vão dar muito problema, vai dar muita dor de cabeça para Israel. Mas no fundo, Deus está levantando a semente dele, sabe para quê, gente? Para salvar lá os de Caim, para evangelizar a turma de Caim. É o que vai acontecer na Bíblia como um todo, né? E a gente percebe que esse relato da linhagem de Adão, o que vai dar no final é a degeneração da raça humana, que leva a Deus a agir com juízo, mas ao mesmo tempo com misericórdia. O que está escrito aqui, ó? Noé achou favor aos olhos do Senhor. Onde as pessoas entendem que tem que perguntar, e aí fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E isso, Deus se arrependeu de ter feito o homem, é verdade, mas no meio daquele caos todo, Deus chamou um homem e ele creu. Fantástico. A gente sabe assim que não havia assim nenhum homem justo na terra, só Noé. Que loucura, hein? Que loucura. Relato de Noé, gente, para a gente adiantar aqui. Relato de Noé mostra a justiça de Deus, tá bom? Faz um homem chamado Enoque que caminha com Deus. Deus está começando de novo, e assim ele faz uma aliança para nunca mais destruir toda a terra humana, não é isso? O arco-íris, gente, não é o símbolo dos gays, não, gente. O arco-íris é o símbolo da aliança que Deus fez, que não destruiria a terra por meio da água. Não é verdade? Infelizmente, a história, se você ler no finalzinho de Gênesis, termina com uma nota muito azeda, porque é uma queda novamente, porque dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, novamente a gente percebe a semente do pecado ali, no meio deles, começando tudo novamente. Olha só, Gênesis 9, 20, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se, se pôs nu. Cã, pai de Canaã. Depois veio Sem e Jafé, tomaram uma capa. E aí Noé traz uma bênção e uma maldição sobre ele. Diz assim, versículo 25: maldito seja Canaã, seja servo dos seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Gente, isso é muito importante. Vocês já ouviram um termo chamado antissemitismo? Quem já ouviu esse termo? Nunca ouviram esse termo? Nunca ouviram? Não ouviram? De onde é que vem essa palavra, gente? De Sem, gente. Antissemitismo é a turma que bate de frente contra os judeus. De onde é que vem o termo Sem? Daqui, ó. E é interessante porque aqui em Gênesis 9, 26 diz assim, ó: bendito seja o Deus de Sem, porque é da semente de Sem que viria Jesus, da semente de Sem que viria Abraão. Essas coisas são importantes, gente, na linhagem. Canaã seria maldito, e por incrível que pareça, sabe o que acontece? Quando o povo de Israel desce para o Egito, quem toma a terra é Cã. E por incrível que pareça, eles são mais habilidosos na arte, na música. Você pode perceber isso. Eles são bons na arquitetura, eles são bons na engenharia, são bons em várias coisas.
Mas Deus deu ao povo da linhagem de Sem algo, dizendo: é através de você que todos os povos da terra serão abençoados, as famílias da terra serão abençoadas, tá bom? Então aqui está novamente a sementezinha da queda. De Gênesis 10 a Gênesis 11 e 9, a gente vê o relato de Sem, Cã e Jafé. A gente percebe o desenvolvimento da civilização humana, como eu falei com vocês. Eles desenvolvem armas, eles desenvolvem construções e um monte de coisa. A gente encontra aqui também, mais uma vez, em particular, o Mizraim lá, ó, o Egito e Canaã destacados, e uma história muito triste aqui, ó, a história de Babel, que leva diretamente à narrativa de Abraão. Quando você começa a ler Abraão em Gênesis 12, você tem que ler os capítulos anteriores, porque ele aparece num cenário que o cenário anterior é Babel, gente. É Babel. E Babel, por incrível que pareça, veio daqui, ó, daqui e daqui, ó, desses dois caras ali. Sabe? Que eles precisavam ser alcançados na verdade, tá bom? Então vamos adiantar um pouquinho aqui, tá? Gênesis de 11 até 10, 26 fala o de Sem, que é muito pequenininho. O que é importante aqui, que vai dizer que ele é o pai do povo escolhido. Você vai ver um pouco à frente, Gênesis 11, 27 até o capítulo 25. O que tem a ver aqui com Tera? Tera é o pai de Abraão, que domina essa história familiar. Deus chama Abraão para deixar Harã, vai para a sua terra, eu vou te mostrar uma terra, Gênesis 12, 1. Promete fazer dele uma grande nação, abençoar todos os povos da terra. Depois de Abraão viajar obedientemente à terra habitada pelos cananeus, Abraão percorre toda a terra e depois Deus prometeu para a sua prole uma semente, e eu darei esta terra. Olha que coisa interessante. Todas as vezes que eu leio Abraão, a coisa que eu mais fico impressionado com Abraão, aonde ele ia, ele construiu um altar. Aonde ele ia, ele construiu um altar. Edificou um altar ali ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Esse homem era crente, gente. Esse homem era crente, esse homem era convertido, esse homem nasceu de novo. Esse homem era crente mesmo. E Deus está falando assim: ó Abraão, você está no meio de um povo aí tão complicado, mas é por isso que eu chamei você. É por isso que eu te chamei, na verdade. Vamos adiantar, gente. O relato de terra continua, né? Abraão confia em Deus, a gente percebe as primeiras narrativas ali, Deus faz uma aliança com Abraão, e acontece no meio Sodoma e Gomorra também. O sobrinho de Abraão, né? A gente vê o texto lá assim, que ele olha para as campinas de Moabe, o olhinho dele cresce, Campinas, e depois Abraão tem que ir lá salvá-lo novamente. Agora o que é interessante, que fala também que Abraão falhou. Abraão falhou, gente, escorregou feio lá, né? Quando ele chegou para dizer: não é minha esposa, né? É a minha irmã, não é verdade? Então os homens também falharam, né? Agora o que é importante é que Abraão, ele passa no teste, né? Chega num teste sobre Deus, tem que dar o seu filho. A gente sabe que isso também aponta para a pessoa do Senhor Jesus. Deixa eu adiantar aqui, senão não termino. As escolhas imprudentes feitas em momentos de fé instável não frustrarão os propósitos de Deus. Apesar das falhas deles, apesar de tudo, a gente acha que a história estava perdida, mas não frustrou os planos de Deus. A resposta regular de Abraão a Deus é de adoração e obediência. Quando eu vejo Abraão, eu lembro da igreja, eu lembro da minha vida. É assim que a gente tem que ser. É o chamado que Deus deu a nós. Nós estamos numa terra ainda que existem cananitas, que existem jafitas do lado de fora. Nós estamos nessa terra. Nós fomos chamados para abençoar as famílias da terra. Foi para isso que Deus nos escolheu, foi para isso que Deus nos chamou. É claro isso. De Gênesis 25, fala sobre Ismael. É muito curtinho aqui, que fala sobre Ismael. A importância aqui de Ismael é de que Deus cumpriu a sua palavra, que daria uma descendência para ele. Isso nos mostra que Deus não falha na sua palavra. A gente vai perceber o relato de Isaac também. Isaac, na verdade, vai dizer que é uma linhagem escolhida por causa de Jacó. É só isso que tem em Isaac. A gente percebe que em Isaac ele repete os mesmos erros do seu pai, o mesmo caminhar do seu pai. Mas uma coisa importante: é um homem que faz parte da linhagem que Deus chamou,
E a partir de Isaac, essa semente vai continuar. Tá bom? Deus faz uma aliança também com ele. Deus renova a aliança de Abraão com ele aqui, com Isaac. Bom, a gente percebe ainda no relato de Isaac. Infelizmente, os filhos de Jacó refletem o caráter de Jacó mais novo. Como é que era Jacó mais novo? Jacó trapaceiro. E a gente percebe que os filhos de Jacó fazem a mesma coisa. Desempenham um papel importante no início, na história final das famílias de Gênesis. E aí, a linhagem de Esaú, os edomitas, tornou-se uma grande nação como prometida, mas também é outra dos vizinhos que ameaçam continuamente o povo escolhido e sua segurança. Esaú, que é Edom, se você depois ler Obadias, vai falar só sobre os edomitas, também deu muita dor de cabeça. A gente percebe, gente, não sei se estão percebendo o que eu estou querendo dizer, é que hoje a igreja, ela está colocada no meio dos povos, com pensamentos contrários, com desejo contrário, com deuses deles, com comportamentos estranhos, com ideologias estranhas. É a mesma coisa, gente, dos dias de hoje. Estava acontecendo com Abraão. E Deus foi cercando tudo até a vinda de Jesus Cristo. Tá bom? Gênesis 37 a 50 é o relato de Jacó ainda, mostra a sua família, mostra que Deus trabalhou através dele, tá? E um pouco mais. Entra um relato de Judá no meio do caminho. E para finalizar, né? O relato de Jacó aqui, gente, é com respeito a José do Egito, porque esses capítulos aqui é tudo sobre José. Gasta um tempo enorme sobre a história de José, muito tempo, porque a ideia principal é mostrar realmente que, de fato, Deus preservou a palavra que ele deu a Abraão com a aliança que ele fez. Eu vou cuidar de você, eu vou abençoar você. Mas com qual papel? Para que serviu José do Egito? Abençoa os povos da terra. O próprio faraó chegou ao ponto de dizer, realmente o Deus de vocês é o Deus mesmo, hein? Não é verdade? Então, essa é o chamada narrativa. Sabe para quê, gente? Não é para o nome deles serem altos, para o nome de Deus ser conhecido. É para que todas as pessoas se rendam. É isso que Gênesis está dizendo. E aí, para finalizar, Gênesis começa a história bíblica com Deus como Criador. Seres humanos como os criados à imagem de Deus, mas caídos. E a resposta de Deus através de uma criação redentora de um povo escolhido. E fazendo isso em todos os tipos de circunstâncias, sejam boas e doentes. E apesar das suas falhas. Tá bom? Então, gente, lógico, teria que entrar ponto por ponto ali. Mas a gente percebe no livro de Gênesis assim, você vê os relatos de famílias que Deus vai tratando e conduzindo tudo. E essa história vai dar sequência, com certeza. Mas já nos ajuda a perceber e aprender muitas coisas no livro de Gênesis. Que Deus, de uma forma ou de outra, separou um povo, através desse povo, chamou, escolheu, não é para ficar encerando esse povo, não é para ficar trocando o carro desse povo todo ano, não é para ficar falando assim, enchendo a conta corrente dele, é para que esse povo seja bênção para as outras nações. É isso que está nos relatos das famílias, porque as descendências de Noé, os outros filhos falharam, a gente percebe as nações em volta, a gente percebe os povos oprimindo, tentando de uma forma ou de outra desviar o povo de Israel, que a gente vai ver em Êxodo para frente, que eles falharam em obedecer à aliança que Deus tinha feito. Mas Deus, que é o protagonista da história, vai conduzir tudo. Tem um minutinho só para dizer uma coisa. Quando a gente vê essas coisas, a gente tem que fazer uma análise do nosso próprio coração. Fazer uma análise do nosso próprio coração. Mas a gente não esquecer que Deus pode mudar a nossa história. Ele mudou através do Filho dele. Através do Filho dele. Todos os relatos que a gente vê em Gênesis, muitas vezes a gente fala assim, ai, ai, ai. A gente vê um homem como José,
Mas a gente percebe que Jesus foi muito maior que José. A gente percebe um homem como Abraão, né, que até buscou sacrificar seu filho. A gente percebe que Jesus foi esse que veio. Então, gente, alguma pergunta? Eu só acho que quando Deus predestina uma pessoa, a gente vê lá desde o princípio que até uma menina de 10 anos mandou uma carta e toda a doença, a lepra, que não seria sarada se ele confiasse e cresce em Deus. E ela com 10 anos, eu fico vendo a narrativa desde o princípio do mundo. Moisés, Deus o qualificou, capacitou, investiu nele, mas ele era mais velho. A mesma coisa aconteceu com Moisés. Moisés foi um homem que nem tão letrado ele era, e chegou a ponto de falar com Deus: eu sou homem de lábios impuros, eu não tenho condição de chegar diante do faraó, não. Eu vou chegar lá, o que é que eu vou ter que falar? Aí Deus falou com ele: você disse para Deus que eu sou o que mandou aí. Então Deus mandou lá conversar com ele. Então são coisas assim. Eu estava vendo ontem, o camarada colocou, acho que é nos Estados Unidos, uma coisa interessante, chama Lomito. É uma lanchonete dele. Aqui ele diz o seguinte: aqui ficamos no mesmo nível. Aqui nós ficamos no mesmo nível, somos iguais. Porque na terra, na política não somos iguais, nas ruas não somos iguais. Existe discriminação. No colégio não somos iguais. No trabalho não somos iguais. Existe o que puxa o tapete do outro. Mas uma ressalva: em comum nós somos iguais. Para o mestre que construiu o ser humano. Quer dizer, um cara que está mais velho, se eu pensar bem, você só vê com a avó fora falando na minha casa, a pessoa que está velha, ela não está com nada mais não, ela tem que ir para o asilo mesmo. Você não sabe o propósito de Deus com uma pessoa mais velha. Você não sabe o propósito de Deus com uma pessoa mais nova. Com certeza, né? Então, uma pessoa que fica olhando muito o mundo, querendo status do mundo. Eu não acho que a pessoa está errada de vai fazer uma prova, vai querer ser um doutorando, ser qualquer coisa, galgar um curso superior aí. Eu primeiramente, eu acho que eu devo falar, pedir a Deus, né? Meu Deus, se for bom para mim, a partir de amanhã que eu seja um médico, eu seja uma pessoa que constituída pelo Senhor aí, mas que jamais eu perca o foco do Senhor. Com certeza. Eu médico aí, só porque estou doutorando aí, mas... Com certeza. Não, Tony, com certeza. O livro de Gênesis... não era nada, rapaz. João e Pedro eram homens iletrados, não eram nada. Mas Deus investiu nele. Feliz é o homem, que eu fico pensando, até na hora de morrer. Feliz é o homem que Deus investe nele. Deus os chamou, Zildinha. Deus os chamou.